Bom dia, boa tarde, boa noite, cafeinadas e cafeinadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Cafeinada Demais. Pra quem não me conhece, meu nome é Mayumi Momessa, eu sou uma brasileira morando no Japão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de agradecer todos os comentários deixados no meu episódio anterior sobre relacionamento. E teve uma sugestão de tema bem interessante nos comentários, né? E quem sugeriu foi Japaque? Eu não sei como é que fala, mas tá o seguinte. Gostei do tema, também gostei do cabelo. Muito obrigada. Lembro que há um tempo atrás você trouxe um vídeo no canal falando sobre teu antigo emprego e que te gerou uns problemas psicológicos. Se não for incisivo demais, gostaria de saber se aquele teu estado momentâneo afetou teu relacionamento de alguma forma. Talvez possa ser um tema para um novo quadro. Muito obrigada pela sugestão, eu achei super interessante e eu não tenho problema em conversar, em discutir sobre isso, até porque costumava ser um tema um pouquinho complicado de conversar, de falar, mas hoje em dia não é um tema delicado pra mim, né? E o vídeo que eu fiz falando sobre a minha saúde mental, sobre os meus problemas psicológicos, digamos assim, foi um dos primeiros vídeos do canal, acho que foi 1 ano e pouco atrás, mais ou menos. Então, muito obrigada por assistir e me acompanhar durante esses vários meses. Eu agradeço muito, significa muito pra mim. Muito obrigada. Eu achei esse tema muito interessante de discutir porque, na minha opinião, não é muito fácil de lidar e de entender pessoas que passam por situações como depressão, ansiedade. E lembrando aqui que eu não sou profissional do assunto, né? Tudo que eu falar aqui é baseado na minha experiência, na minha história. E se você estiver sofrendo com algum problema de saúde mental ou emocional, eu fico feliz se de alguma forma o meu vídeo puder ajudar você, mas não deixe de procurar um profissional, porque eu acho que você vai conseguir receber uma ajuda bem melhor, né? Então é isso. Bom, gente, o tema de hoje é sobre a minha saúde mental, sobre o que eu passei 1 ano atrás, né? E como isso afetou meu relacionamento. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre minha experiência na empresa, né? Porque tem um vídeo sobre isso, se você quiser dar uma conferidinha, você vai entender melhor o que aconteceu, né, nessa empresa onde eu trabalhei. Isso desencadeou muitas coisas e problemas de saúde mental e emocional. Mas explicando bem brevemente, assim, eu estava passando por uma época bem difícil, eu tava passando por depressão, ansiedade, baixa autoestima e eu tava me sentindo muito mal, sabe? Como eu falei no episódio anterior, Douglas e eu tem personalidades um pouco diferentes. Pelo menos antes a gente tinha um contraste bem grande entre eu e ele, né? Eu sempre enxerguei o Douglas como uma pessoa bem, como vou dizer, bem forte emocionalmente, bem durão, digamos assim. A palavra em japonês que descreve bem ele é kibishi. Kibishi é uma pessoa que é bem restrita, que fala consigo mesma, é bem dura consigo mesma. E toda pessoa sofre, né, gente, com coisas assim emocionais, né, e saúde mental, mas assim, eu achava que ele lidava de uma forma muito forte. Então, quando eu comecei a ter esses tipos de problemas emocionais e problemas com a saúde mental, eu tinha muito medo de me abrir com ele. Eu tinha medo de como ele ia me enxergar, se ele ia me enxergar como uma pessoa fraca, ou ele ia perder o encanto por mim, ou ele não ia me entender, né, achar que era frescura ou algo do tipo. Então eu tinha muito medo de me abrir com ele. E eu guardei esse sentimento, essas coisas que eu tava passando dentro de mim por um bom tempo, por vários meses. Eu nunca fui uma pessoa muito boa pra manter tudo aqui dentro de mim, sabe? Eu sempre achei, assim, uma melhor forma de tipo, descarregar aquilo é de falar. Até porque, tá vendo? Eu tenho um canal no YouTube, eu converso assim, eu abri esse quadro pra poder fazer isso, né? Então, acho que você já deve ter percebido que eu sou assim, eu gosto de falar e gosto de conversar. Então, foi um tempo muito difícil pra mim. E na época, o meu relacionamento com o Douglas estava indo super bem, com exceção a isso, sabe? Com essa exceção de não conseguir me abrir com ele nesse aspecto, nessa parte. O problema é que essa parte estava sendo uma grande parte da minha vida naquele momento, que era uma sofrência, um sofrimento bem grande pra mim na época, né? E ele via às vezes que eu tava meio triste e tal, mas como eu nunca entrava em detalhes, ele pensava que era uma coisa assim normal do dia, sabe? Ai, tava tendo um dia ruim. Mas chegou um dia que eu não aguentei mais, eu explodi.
Eu surtei, não dava mais, sabe? Eu não conseguia mais e foi o dia que eu decidi. Eu nem sei se foi coragem que eu tomei pra falar pro Douglas ou se simplesmente eu não estava aguentando mais. Mas eu cheguei nele, eu conversei com ele, eu abri o jogo com ele, eu expliquei o que eu tava sentindo, eu pelo menos tentei explicar, porque muitas das vezes a gente não consegue explicar tudo o que a gente tá sentindo. E acho que essa é a pior parte pra quem tá sofrendo com saúde mental ou tá sofrendo algum problema emocional, que é não conseguir explicar exatamente o que a gente sente. A reação dele no início foi de silêncio. Ele só escutou bem quieto, né? Ele não falou nada. Eu achei até meio preocupante na hora, o que na hora me machucou um pouco, mas vendo hoje em dia foi uma coisa boa, porque pensa bem, né? Pra ele foi do nada, porque eu nunca, como eu falei pra vocês, eu não falei pra ele. Até aquele dia, até aquele momento, eu não tinha falado nada pra ele. Então foi realmente uma bomba que eu joguei no colo dele. Foi tipo assim, toma aí, é isso que eu tô sentindo e é isso, sabe? Foi bem desse jeito. Mas depois, eu não lembro se era na mesma noite ou se era no dia seguinte. Eu acho que ele teve um tempo, assim, pra processar o que eu tinha falado pra ele. E a reação dele foi uma reação que, sinceramente, eu não esperava dele. Ele foi muito maduro em relação a isso, né? Eu achava que ele ia pensar que eu era fraca, que eu era frescurenta, que, tipo, meu problema era muito pequeno, algo assim, mas ele foi muito maduro em relação a isso. E hoje eu falo com toda certeza que se não fosse o apoio dele, seria muito difícil e eu não teria tido essa melhora rápida como eu tive. Ele super apoiou quando eu falei que eu queria começar uma terapia com uma psicóloga. Ele me deu espaço quando eu precisava digerir alguma coisa sozinha. Ele não ficou me bombardeando de perguntas ou falando que eu sou forte, que eu consigo lidar, sabe? Ele simplesmente ficou ali, me apoiando do jeito dele, sabe? Me dando carinho. E eu sentia que ele tava ali, protegendo a minha retaguarda. Calma aí, que eu tô me emocionando. Ele não tem noção do quanto o apoio que ele me deu foi importantíssimo pra mim naquela época. Tipo assim, ele pode ser que ele não tenha falado nada, uma coisa assim, mas só de ele estar ali, sabe? Tipo, foi uma coisa muito importante pra mim. Ele não me julgou, ele não falou que era frescura, ele não diminuiu o meu problema. Ele foi ótimo, assim, em questão de parceiro. Ele foi muito parceiro e muito amigo, sabe? Eu já vi muitas pessoas falando isso, inclusive até eu falava isso antigamente, que o relacionamento é 50%, 50%. Mas hoje em dia eu discordo, porque eu acho que, assim, tem dias que é sim 50-50, né? Mas vai ter dias que um vai acordar 20% e o outro vai ajudar com 80% e vice-versa. Eu acho que relacionamento é assim, nunca é tipo, eu fiz a minha parte, agora faz a sua, sabe? É um ajudando o outro, é um completando o outro, literalmente, sabe? Mas como eu falei, em momento algum ele me julgou, ele me diminuiu meu problema e ele não desistiu de mim, ele não desistiu de nós, e isso foi muito importante pra mim. O fator comunicação, confiança e autoanálise que eu discuti no episódio anterior fez muito sentido nessa época, porque eu creio que depois dessa situação toda, né, depois disso tudo, eu acho que o nosso relacionamento só evoluiu. Hoje em dia, eu sinto que eu posso falar sobre qualquer tipo de assunto com ele e discutir qualquer coisa, opinião, mesmo que às vezes a opinião não bate, sabe? Eu sinto a liberdade de abrir o jogo com ele, de falar com ele. Eu não sinto que eu não tenho voz, sabe? Pra falar o que eu quero. E isso é muito importante. Problemas com depressão, ansiedade, não se cura. Pelo menos eu acho isso, né? Eu penso assim, baseado nas minhas experiências. Porque eu acho que não se cura, mas melhora. A depressão e a ansiedade, se não cuidar, ela volta. Sempre vai estar ali, você vai ter que aprender a lidar com isso. Por isso que aí é bom entrar um psicólogo ou alguma pessoa que possa te ajudar, algum profissional que possa te ajudar. Porque no meu caso, a minha psicóloga, ela me ajudou pra caramba. Ela me ajudou a encontrar ferramentas e formas pra lidar com a minha ansiedade e com a minha depressão, sabe? Interessante porque entra também no fator da autoanálise, né? Porque na terapia a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender o porquê de certos comportamentos, sabe? Eu ainda tenho minhas dificuldades, eu ainda sou ansiosa, se eu não cuidar eu fico triste, depressiva, mas é bem mais tolerável, digamos assim. Eu consigo navegar melhor os meus problemas, né? E problemas que antes pareciam ser gigantes, sabe? Impossível de resolver,
Hoje em dia não parece tão grande assim. E coisas que fogem do meu controle, não tem como controlar. Então me traz uma paz saber que o que eu não consigo controlar, tá tudo bem. A ajuda de um profissional é ótimo, inclusive foi ela que me ajudou a abrir esse canal, né? Nessa época que eu tava mal. E é claro, não é somente um profissional, né, que vai te ajudar. É muito importante ter pessoas que te apoiam, que te entendam, ou pelo menos se não entende, tentar entender, sabe? Mostrar que tá tentando, sabe? Isso é muito importante. E uma dessas pessoas, pra mim, foi o Douglas. Mas, terminando esse vídeo, eu acho que o namoro, o casamento, é na saúde, na doença, é nos problemas e na felicidade, sabe? Mas, é claro que eu também tive que me esforçar pra melhorar, sabe? Eu tive que querer, eu tive que admitir que eu não estava bem, eu tive que deixar meu orgulho de lado e me abrir com o Douglas. E na terapia também, se você vai na terapia de coração fechado, tipo, ela não vai resolver minhas coisas, talvez seja mais difícil pra você. Mas se você vai pra terapia de coração aberto, querendo melhorar, né, e acreditando naquele processo, com certeza você vai enxergar uma melhora muito grande na sua saúde mental. Então, não tenha medo de conversar, de se abrir com seu parceiro, com sua parceira. E não tenha medo de procurar ajuda também, profissional. Não é algo que você tem que sentir vergonha. Na verdade, todo mundo precisa de terapia. Não é somente pessoas que têm problemas com saúde mental. É todo mundo, porque todo mundo tem problema. Você é importante, a sua saúde mental é importantíssima. Então, se sua família ou seu parceiro não te entender, procura ajuda profissional. Não sofra sozinha. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu tava querendo passar pra vocês, né? Japaque, muito obrigado pela sugestão de tema. Muito obrigada por assistirem até aqui. Lembrando que saiu já um episódio, quadrocast sobre ansiedade no Decacego Podcast. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Corre lá pra assistir. Fiquem à vontade aqui nesse canal. Podem comentar, desabafar, sugerir temas, dar opiniões e não importa se você não concorda, você pode não concordar, você me entende? Comenta aqui o porquê que você não concorda, as suas opiniões, porque, como eu falei já, esse quadro é sobre isso, esse quadro é pra gente poder discutir, me faz muito bem poder desabafar aqui no canal, porque é um meio de aliviar, digamos assim. Eu gosto de falar, vocês sabem disso. E é um quadro onde a gente pode discutir o que a gente quiser, sem julgamento e com respeito, é claro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para estar por dentro dos meus próximos vídeos. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo episódio.